Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que te ajude a fortalecer a sua fé e a você confiar mais em Deus. Vou ler para vocês o segundo livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 18 ao 22, depois do 25 ao 34, que diz assim: O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: Ai, a minha cabeça, a minha cabeça! Então o pai disse a um dos servos: Leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até meio-dia, então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: Mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. Depois do 25 ao 34. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: Veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: Vai tudo bem com você, o seu marido e com o menino? Ela respondeu: Vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus, no monte agarrou os seus pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixa, porque sua alma está em amargura e o Senhor escondeu isso de mim. Não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: Por acaso eu pedi a meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: Cinge os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém cumprimentar você, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: O menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama e deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir a cama, se estendeu sobre os meninos e este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Irmão, essa passagem é uma passagem muito forte. É uma passagem que nos conta de um milagre extraordinário que o Senhor fez usando Eliseu, né? E um aprendizado que eu tive dessa passagem, que eu espero que você possa levar para a sua vida, é a importância da gente confiar em Deus, independente da circunstância que a gente esteja. Porque essa mulher, a sunamita, ela confiou em Deus. E só porque ela confiou em Deus que ela viveu o milagre. Porque a sunamita, em uma reflexão que eu fiz anteriormente, ela não queria um filho, pelo menos ela aparentemente não expressava querer um filho, mas no interior do coração dela ela tinha esse desejo. E ela tinha feito uma boa ação para com o profeta Eliseu. E aí o profeta Eliseu, pedindo ao Senhor, e por meio da ação do Senhor, permitiu que a sunamita engravidasse, que ela tivesse um filho. Mas a gente vê no começo dessa passagem que esse filho que ela teve, ele, de uma hora para outra, ele morreu. E o que é interessante é que a sunamita tem um filho que morreu nos braços dela. E aí você imagina a dor de uma mãe de ver o filho morrer dentro dos braços, em cima dos braços. Mas em vez dela chorar, em vez dela simplesmente desistir, em vez dela simplesmente aceitar, ela decide confiar em Deus. Então ela para tudo que está na hora, ela não questiona, ela não critica, ela não chora, mas ela fala que ela precisa falar com o homem de Deus. Porque ela sabia que Deus era o único que poderia ajudar ela. Ela sabia que por mais que aquele menino tivesse morto, ainda havia esperança. Porque Deus deu para ela e Deus poderia trazer de volta. Então ela vai ao encontro de Eliseu. E tudo bem, ela até questiona Eliseu, falando que ela não queria ter tido um filho, e agora ele tinha dado um filho para ela e ela estava se sentindo triste. E aí Eliseu manda que Geazi vá lá para colocar um bordão para que ele fosse ressuscitado. Mas aquela mulher, ela está tão convicta que ela fala: não quero que Geazi vá não, vai ser você, o profeta tem que ir lá para fazer isso. E aí ela vai lá, junto com o profeta, Eliseu vai lá, e a partir da ação do Senhor, a partir da ação do Espírito Santo, a gente vê que esse menino, ele ressuscita, e a mulher sunamita lá tem de volta o filho que ela tinha perdido. Irmão, talvez você esteja passando por um problema, por uma dificuldade, por uma tribulação, por algo que você não vê saída. Talvez você esteja perdendo as esperanças, mas eu te digo uma coisa: confie no Senhor. Seja como a sunamita, confie no Senhor, mesmo que tudo indique ao contrário, mesmo que não haja esperança, mesmo que esse menino já esteja morto nos seus braços.
Confie no Senhor, porque o Senhor é quem dá a última palavra. E muitas vezes a gente deixa de viver milagres na nossa vida porque a gente deixa de confiar no Senhor, porque a gente simplesmente aceita a circunstância sem sequer falar com Deus, sem sequer pedir a ajuda dele. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente viu que Jesus fez vários milagres. Mas muitos desses milagres, Jesus, antes de fazer o milagre, ele perguntou se a pessoa tinha fé, perguntou se a pessoa acreditava. Então a fé, ela tem poder, irmão. Então, confie no Senhor, confie em Deus. Não se deixe desanimar. Que Ele abençoe a sua vida. Amém.